Paz do Senhor, povo de Deus. Sou Paulo França, embaixador da Igreja Moreve, e quero nesta tarde estar trazendo uma palavra ao seu coração. E vos convido para estarmos lendo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 30 e o versículo 20, para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero hoje estar falando sobre prosperidade, sobre mudança de vida, mas uma prosperidade de uma forma relativa, de uma forma em que essa prosperidade venha mudar a nossa vida por inteiro, não só nosso ego, não só nosso corpo, mas o nosso espírito, a nossa vida de uma forma geral, na presença de Deus. Uma prosperidade que começa agora, com uma decisão, com uma iniciativa que colocamos o nosso coração em prática na nossa igreja. No capítulo 30 de 2 Crônicas, o capítulo 20, diz: E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Quando a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo, ela vem nos trazer a necessidade de que toda liderança precisa estar orando pelo seu povo, orando pelo aquele povo que Deus coloca sob a sua responsabilidade para velar. A Bíblia diz que os pastores velam pelas vidas das ovelhas. É necessário que essa responsabilidade de intercessão esteja na vida do líder, que o líder tenha essa iniciativa de velar, de ficar acordado enquanto o rebanho descansa, repousa para trabalhar no dia seguinte. Seu pastor intercede nas vigílias da madrugada, fazendo petições a Deus em prol da vida de todos aqueles que fazem parte do aprisco de Deus, da igreja que o Senhor vem buscar para estar com Ele na eternidade. Mas essa igreja só vai se estiver preparada e tem que ser cuidada para estar pronta para estar com Cristo na glória, e tem que ser cuidada também para ter uma vida em abundância aqui na terra. E Ezequias, quando assume o seu papel de líder, com 25 anos de idade, ele sabe, ele tem consciência de sua trajetória e que precisa de Deus para crescer, para prosperar. E a primeira coisa que Ezequias vai ver é a falha que tinha Israel diante de Deus, porque Deus não falha, Deus não se afasta, somos nós que falhamos e nós que afastamos-nos da presença de Deus, e é óbvio que sabemos como, através dos nossos delitos, dos nossos pecados, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Ezequias vai ver, ele vai logo detectar a falha de seu pai diante de Israel. Ele vai ver a falha dos sacerdotes, das pessoas que faziam parte do ministério do templo. Então a primeira coisa que Ezequias vai fazer é se consagrar, se santificar. Ele vai chamar, em primeiro lugar, o ministério. Ele vai chamar os sacerdotes, os levitas, e dizer: olha, vocês precisam mudar, se santifiquem, santifiquem-se para estarem de forma digna no altar, para que Deus venha abençoar. Então vamos santificar o templo.
Nós santificamos a igreja com o nosso testemunho, com a nossa vida, com o nosso exemplo. É a maneira de santificar a igreja. Não é lavando com água e sal grosso, não é fazendo limpezas de simpatias, mas a limpeza verdadeira diante de Deus é o nosso arrependimento e a nossa santificação. E pelo sangue de Cristo que fomos sarados, nós já estamos prontos para ser perdoados de forma imediata, diante da nossa conduta de mudança, de transformação, de termos uma iniciativa diante de Deus. E Ezequias tem essa iniciativa, e santifica o templo, e se santifica, e pede para que o ministério todo seja santificado, para depois do altar arrumado, se aproximar da igreja, se aproximar do povo, e ordenar que os correios venham avisar a igreja naquilo que eles precisariam fazer. Nós vamos observar que Ezequias, como líder, no capítulo 31 e o versículo 3, ele diz assim: também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Ezequias logo procura ver onde estava o livro sagrado, a bússola, a palavra de Deus. E ele começa aplicando na vida dele. Ele começa a olhar para ele. Nós vamos observar que quando Deus diz para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, Deus está falando da particularidade, da família. Nós vamos ver que na justificativa de Ezequias vai logo se justificar: Senhor, tu tens visto que eu sou reto diante de ti, eu tenho procurado fazer aquilo que te agrada, eu tenho dado testemunho da minha vida. Mas Deus está falando da casa de Ezequias, da família dele. Ezequias, ele se preocupou com ele também. Ele teve a preocupação em se inserir na palavra, procurando dar o exemplo. A primeira coisa que ele vai ver é buscar da fazenda dele um comprometimento com a obra de Deus. Se o líder não tiver compromisso, se ele não tiver comprometimento, se ele não ser exemplo em tudo, nem em tudo ele pode pregar. Principalmente que Ezequias queria tratar de oferta, queria falar daquilo que Deus exige sempre. O tema central de todas as coisas é a generosidade. Deus sempre busca em nós uma generosidade, assim como Ele foi generoso. Deus sempre está falando de oferta, e tem pessoas que não gostam de falar de oferta, mas foi o que Deus começou a anunciar, e foi o que Deus fez na introdução da dispensação em que estamos vivendo. Ele foi generoso quando ofereceu seu Filho como oferta viva pelas nossas vidas. E Ezequias entende que o assunto central seria a generosidade, seria amor ao próximo, seria o amor a Deus acima de todas as coisas. Às vezes nós somos generosos com nossos irmãos, esquecemos de Deus, de ser generosos com Deus. Às vezes nós até justificamos que ajudamos o nosso próximo, mas muitas vezes não ajudamos na obra de Deus. E Ezequias quer centralizar que o objetivo central de Deus, e nós vamos ver quando Jesus vê que os seus discípulos, na direção de Judas, na ideia de Judas, vem comentar que precisavam pegar aquele óleo, pegar aquele perfume que estava sendo oferecido para Jesus e oferecer para os pobres, o amor ao próximo. E Jesus disse: os pobres sempre vocês vão ter com vocês, eu nem sempre estarei convosco.
Mas Jesus não descartou a possibilidade de nós amarmos nossos irmãos. Ele só está dizendo: eles não vão me excluir, eu faço parte, eu sou irmãos, eu vim pagar um preço, eu vim me oferecer por vocês, eu quero compartilhar desse amor. Então muitas vezes nós queremos ser generosos com os outros ou com nossos irmãos, mas esquecemos que a nossa generosidade principal é a generosidade do reconhecimento que Deus é generoso conosco, e nós precisamos ser generosos com o seu trabalho, com o seu reino, com a sua obra, com o trabalho que é em prol de nós mesmos, salvar a igreja, alcançar mais pessoas para estar conosco no reino dos céus. Então, quando Ezequias vem para falar de generosidade, ele vem ser generoso primeiro. Ele vai primeiro na sua fazenda e busca o seu comprometimento, a sua generosidade para com a obra de Deus, e oferece uma das ofertas maiores, porque quem mais tem, mais dá. Mas o valor de Deus não é pela quantidade, mas sim pela qualidade da nossa oferta. É claro que Deus quer quantidade também, porque se nós queremos quantidade de bonança, de prosperidade na nossa vida, assim Deus quer a prosperidade de salvação para o seu reino. Então Ezequias começa dele mesmo. Primeiro ele vai na sua fazenda e é generoso com a obra de Deus e oferece uma oferta de 1.000, oferece um valor alto para ser exemplo, e também porque ele tinha, e porque ele queria demonstrar o tamanho da sua generosidade. De acordo com o tamanho da nossa oferta, é o tamanho da nossa generosidade dentro da nossa condição ou possibilidade. Depois que ele faz isso, depois que ele busca a santidade, porque não adianta termos tanta bondade, não adianta sermos tão generosos e não praticarmos aquilo que Deus manda que pratiquemos, uma vida separada, uma vida santificada. Assim como Ezequias santificou o templo, nós precisamos santificar esse templo, que é o nosso ser, que é o nosso corpo. O Senhor disse: vós sois o templo do Espírito Santo. Mas para que esse Espírito Santo habite nesse templo, ele precisa estar santificado. Nós precisamos nos preparar para receber o Espírito de Deus na nossa vida. Mas Deus está falando para Ezequias também santificar o templo, a casa dele, construir um altar para a habitação de Deus, para a habitação da sua presença. E o que acontece? Ezequias santifica, os obreiros se santificam, se preparam para estar na casa de Deus, e Deus voltar a habitar a sua presença no santuário, para que a glória de Deus volte a encher a igreja. Estamos vivendo a época do derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, mas ainda existem igrejas frias, sem o poder e a presença, exatamente pela falta dos cuidados, da observação na palavra, porque Deus está com um avivamento dentro da igreja. O avivamento não é o avivamento de grito, mas o avivamento de espírito, que leva o povo a chorar, a sorrir e até mesmo a gritar na presença de Deus, expressando a alegria e a presença do Espírito Santo na sua vida. Nada contra alguém expor, porque é glorificando que nós vamos atrair e fortalecer um ao outro, e a presença do Espírito Santo adornando e a glória de Deus enchendo o templo, com a manifestação em cada ser, em cada corpo, em cada templo do Espírito Santo. Mas é para que haja esse fogo, nós precisamos nos santificar e precisamos buscar, observando a palavra e fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Aí nós vamos ver
no versículo 5 do capítulo 31, que Deus diz: e depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias, e de trigo, de mosto, de azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Veja como Deus quer quantidade também. Ele diz: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E muitas vezes nós ficamos na fidelidade do pouco e deixamos de observar o muito que começa a vir. Deus abençoa, Deus frutifica quando nós observamos a sua lei e fazemos aquilo que Ele quer que faça. Os sacerdotes, de princípio, se surpreenderam como Ezequias, mas Ezequias vai e diz: olha, por causa do erro dos nossos pais, Deus deixou de ouvir. Eu preciso orar pelo povo, eu preciso orar por Israel, mas eu quero ser atendido. Nossos pais oravam e as orações eram vazias, não acontecia nada. Por que muitas pessoas oram, pedem e não recebem? Porque antes de pedir nós precisamos obedecer. Para irmos orar, para descermos à presença de Deus, nós precisamos observar a palavra dele e obedecer, fazer aquilo que é necessário, aquilo que ele exige. Uma das coisas que Deus poderia barganhar, que Deus não barganha coisa nenhuma e nunca vai fazer isso, quando Jesus estava no monte, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo ele disse: mas que seja feita a tua vontade. Se eu vou ser ofertado vivo, que eu seja ofertado. Se tem um sacrifício, que seja sacrificado. Oferta é sacrifício. Nessa decisão que tomamos, o povo estava reagindo, mas Ezequias disse: olha, se você quer prosperar, vocês têm que sacrificar. E sacrifício não é aquilo que é fácil, é aquilo que vem mexer com a nossa estrutura, que vem mexer com a nossa fé, que faz nós acreditarmos: não, eu vou sacrificar, eu vou invertir e Deus vai me abençoar. Mas para eu sacrificar, eu preciso de um altar, eu preciso de um motivo, eu preciso de uma direção. E o povo agora tem um motivo. E qual é o motivo? A edificação, a restauração do altar da casa de Deus. Precisamos edificar o altar da casa de Deus. Não edificar apenas em construção física, mas sim em construção espiritual. Com a nossa fé, com a força do poder de Deus em nossa vida, através dos sacrifícios que fazemos, da nossa oferta viva também. Deus quer de nós a nossa oferta, que nós ofertemos a Ele, e quando nós ofertamos a Deus a nossa vida, tudo fica fácil de ser ofertado. Quando nós ofertamos para o santuário, quando nós ofertamos para a obra, quando nós ofertamos para o altar de Deus, é o altar que passa a ser valorizado, é o altar que passa a ter o poder, porque está ali a presença e a glória de Deus. Aí tudo fica fácil para oferecermos para Deus, porque o nosso amor deixa de estar no dinheiro e passa a estar na glória e na presença de Deus. O nosso amor passa a ir para a presença de Deus. Aí nós saímos da raiz de todo mal. Quantas pessoas não conseguem sacrificar em prol da obra, porque o seu amor está no dinheiro, quer invertir tudo numa riqueza que vai ficar, uma riqueza que Jesus não vem buscar. Nós levamos para a glória, nós levamos para a eternidade aquilo que construímos no altar de Deus. Nós levamos os nossos sacrifícios. Esses são os benefícios que vão nos dar uma vida abençoada aqui na terra e uma vida abençoada no céu. Aquilo que juntamos, a riqueza terrena, a riqueza material, a traça e a ferrugem vai consumir, vai se acabar,
vai virar ruína, vai virar tapeira. Mas a nossa cultuação, a nossa adoração, o nosso sacrifício, a nossa oferta, os nossos dízimos, isso nós vamos levar para a glória. Esse é o tesouro que a Bíblia diz: junteis tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consumem. Quantos querem montuar tesouros em prédio, carros, dinheiro, poupança, nas suas economias terrenas, e não quer sacrificar a Deus, não quer ofertar a Deus? Quando nós ofertamos a Deus, nós estamos juntando o nosso tesouro lá no céu. É lá que Deus estará nos abençoando. Mas Ele faz nós vermos aquilo que nós juntamos nos céus, Ele nos traz como resultado aqui na terra também. Porque todo aquele que planta, colhe. Nós vamos observar o versículo 7 de 2 Crônica. Em 2 Crônica, o versículo 7 do capítulo 31 diz: no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montes, e no sétimo mês acabaram. Do terceiro mês que eles estavam ofertando, que eles estavam dizimando, eles começaram a observar que estava sobrando, que tinha montes de bênção nas suas casas. Então Ezequias vê Israel prosperar, e Ezequias começa a ver Israel crescer, e montes de prosperidade. Ele vai conversar no templo, ele vai conversar com o sumo sacerdote. Ele chega com o sumo sacerdote e pergunta: o que está acontecendo? Houve uma grande mudança. As minhas orações foram atendidas. Eu tenho pedido pelo povo, e o povo está juntando aos montões. O quão é gratificante, eu posso imaginar Ezequias feliz na presença de Deus, vendo as suas orações sendo respondidas. E agora ele está vendo um povo abençoado, sobrando os montes. E o sumo sacerdote diz ao rei: é simples, rei. O povo obedeceu, o povo se santificou, o povo sacrificou, o povo ofertou, o povo trouxe as primícias de tudo, o povo entregou seus dízimos de tudo, e foram abençoados. Agora está nos olhos de todos os montões na vida de Israel. Esse é o resultado de Deus para a nossa vida, quando queremos nos separar e ter uma vida de um relacionamento próximo de Deus, para sermos verdadeiramente abençoados. Nós vamos para o versículo 20 do capítulo 31 de Crônicas. Diz: e assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. O que nós observamos aqui dessa prosperidade de todo Israel, nós vamos observar da iniciativa que vem do seu líder. Ezequias fez o que era reto, Ezequias fez o que era bom. Se nós fazemos o que é reto verdadeiramente, se fazemos o que é bom, Deus vai abençoar. Se praticamos verdadeiramente um evangelho sem mercantilismo, sem pensar em si próprio,
mas verdadeiramente pensar na obra de Deus, no crescimento do reino, na edificação do altar, se aplicarmos juntos aquilo que é de Deus, na obra de Deus, verdadeiramente o Senhor está ali, porque Ele está vendo fidelidade, e Ele estará abençoando. E foi o que aconteceu. Ezequias fez o que era bom, ele fez o que era reto, e o povo se uniu a ele e construíram. Nós vamos observar o versículo 21 que diz: e toda obra que se começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. A obra de Deus precisa estar em nosso coração, precisa estar no nosso coração, para ser feito com zelo, para ser feito corretamente, precisa estar no meu e no seu coração. Se temos um propósito de edificar um altar a Deus, se temos um propósito para preparar um lugar para pedir aquilo que precisamos, nós fazemos com zelo, verdadeiramente, Deus abençoa. E na conclusão do versículo, quando diz: ele a fez de todo o seu coração e prosperou. É esse o tema que prometemos de pregar, um tema de prosperidade. Mas observamos que essa prosperidade, ela só chegou a Ezequias porque ele teve fidelidade, porque ele colocou o seu coração na obra, porque ele fez o que era bom. Precisamos fazer e praticar esse ato de bondade, de generosidade, de fazer algo em prol de nossos irmãos também. Nós não temos que ser bom só com a obra de Deus, não temos que ser generosos só com a obra, mas ser generosos uns com os outros. E quando edificamos o altar para Deus, nós edificamos também uma generosidade, um ato de estar olhando para nossos irmãos, não só na oração, mas no desejo de coração também, desejando de todo o nosso coração que nossos irmãos sejam abençoados, eliminando toda inveja, toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, e colocando em prática, numa decisão imediata de amor ao próximo, amar nossos irmãos e amar nosso Deus, e sermos generosos, porque se formos generosos com nossos irmãos e generosos com nosso Deus, o Senhor, Ele é generoso para conosco. Ele não vai ser generoso a partir da nossa iniciativa. Ele já era generoso desde o princípio, e é generoso no presente e será generoso no futuro. Nós só precisamos ter a chave para que a generosidade de Deus venha sobre nós. E a generosidade de Deus vem sobre nós a partir do momento que santificamos o altar, que santificamos a nossa vida, que obedecemos observando a sua palavra, colocamos a nossa vida no altar de Deus e contribuímos com as primícias de tudo aquilo que Deus nos dá, reconhecendo que Ele é Deus e que precisa de nós. Deus precisa de nós, da nossa contribuição, da nossa fé, da nossa obediência, para nós praticarmos o que nossos pais praticaram, edificando altares para Deus. Precisamos praticar o altar da glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado
e a nossa vida seja abençoada debaixo da glória, do poder e da prosperidade que Deus quer colocar, que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Receba os montões de bênção na sua vida, sendo um praticante da palavra de Deus. Seja próspero, seja abençoado. Eu profetizo isso na sua vida. Receba os montes da prosperidade de Deus e seja um contribuinte fiel da obra de Deus, dos projetos verdadeiros e bons que Deus tem para a nossa vida. Que a sua família seja abençoada, que a sua igreja seja cada dia mais abençoada. Em nome de Jesus Cristo, se nós estamos edificando essa igreja para estar na presença dele, para sermos um povo feliz e abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus.